A semana começa com a Petrobras no centro das atenções. O presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da companhia, Jean Paul Prats, para discutir a polêmica em relação aos dividendos e os resultados da estatal. A gente chama de Brasília o repórter André Anelli. André, como é que foi esse encontro? Esse encontro já aconteceu? Traz os destaques, as últimas informações. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Durou mais de 3 horas a reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Lula, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e com participação também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Depois da reunião, fora daqui do Planalto e já no Ministério da Fazenda, Silveira e Haddad garantiram que os dividendos extraordinários da Petrobras foram para uma conta de contingência e, num momento oportuno, ainda segundo eles, esses recursos vão ser redistribuídos aos acionistas. Essa declaração foi dada em referência à retenção de dividendos na semana passada, que acabou provocando uma queda de 55 bilhões de reais no valor de mercado da Petrobras só na sexta-feira. As ações da petrolífera despencaram mais de 10% e continuaram em queda hoje de mais de 1%. Diante da crise no mercado, o presidente Lula chamou então Haddad, Silveira e Jean Paul Prats para essa reunião que ocorreu aqui no Planalto, mas o presidente Lula não garantiu a redistribuição que foi prometida pelos ministros. Pelo contrário, Lula deu uma entrevista ao SBT mais cedo e afirmou que a Petrobras não pode pensar apenas nos acionistas. Nas redes sociais, o presidente Lula fez uma postagem com uma foto em que mostrou os integrantes da diretoria reunidos com ele mais cedo e acabou afirmando na legenda dessa foto que a reunião se tratou então para discutir transição energética e ainda os novos investimentos da petrolífera nos próximos meses. O presidente Lula também não se manifestou a respeito de uma informação que chegou a ser especulada ao longo de todo o dia, de que Jean Paul Prats iria deixar a presidência da Petrobras. Essa informação foi prontamente negada também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Tiago. É isso, André Anelli, com as últimas informações de Brasília. Você ainda vai voltar nessa edição do Jornal Jovem Pan, até mais tarde. Bom, já vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Boa noite para vocês. Ô Dora, hoje o dia foi todo cheio de especulações, de conversas. Inclusive o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em entrevista ao nosso repórter do Rio, Rodrigo Viga, negou que o presidente Lula tenha feito qualquer tipo de interferência para que os dividendos não fossem pagos. Mas, de qualquer forma, o presidente voltou a dizer que isso é choradeira do mercado. Como é que isso ganha um contorno político ainda maior em relação à Petrobras? Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, os aspectos técnicos da Petrobras, eles são muito complexos, muito difíceis de entender para quem, como eu, não é familiarizada com o tema, mas o pano de fundo político é um só. Essa queda do valor de mercado, queda na Bolsa, isso se deve às declarações do presidente Lula, que quer impor a visão de mundo dele, e ele não esconde isso, que é uma visão intervencionista. Isso, embora numa empresa de capital aberto, embora o governo tenha controle, evidentemente que provoca uma corrida, um mal-estar no mercado, que não pode ser visto como algo assim, não é uma reunião de próceres ricos, não, tem zilhões de acionistas na Petrobras, né? E aí, claro que isso tem efeito. Você junta isso, a interferência, a tentativa de interferência do presidente, que ainda insiste, não conseguiu intervir na escolha do novo CEO da Vale, mas continua tentando interferir. Então, é isso que causa o temor do mercado e a consequência é a perda de valor da companhia.
Pois é, Vilela, tem até uma leitura do entorno do presidente Lula de que há uma briga entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia. É muito falatório, né? Agora, é uma empresa brasileira que tem os acionistas, a gente pode concordar ou discordar dos formatos, tem até a discussão sobre privatização ou não, mas é bom lembrar que isso para o mercado pega mal, não pega? Bem-vindo. Pois é, Tiago, uma boa noite a você, boa noite, Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, isso pega muito mal ao mercado. A Petrobras, ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa de economia mista. Portanto, ela é parcialmente privada. É importante a gente lembrar que nós temos milhares de acionistas na Petrobras, que a Petrobras ela deve seguir regras de governança, regras de mercado e não pode ficar refém de uma decisão política, de uma decisão, a bel prazer do governante de plantão. E isso vale para Lula, Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique, quem quer que seja. A conseguir fazer com que a Petrobras se tornasse a empresa que a Petrobras desse a volta por cima depois de vários escândalos de corrupção e se tornasse uma empresa forte de nível global, foi uma grande vitória do Brasil, do povo brasileiro, da sociedade. E nesse sentido, o que a gente está querendo ver é o governo do presidente Lula querendo botar a Petrobras novamente naquela caixinha pública, naquela caixinha de uma empresa controlada pelo governo. Isso fere totalmente os interesses do Brasil e o interesse daquelas pessoas que investem o seu dinheiro, o seu capital na empresa. Dora, é claro que nós não temos muitos detalhes sobre a reunião de agora há pouco, né? O André trouxe algumas informações, mas o fato é que se essa reunião foi marcada é para tentar amenizar um pouco o impacto do que está acontecendo, né? Isso é o que a gente já falou, pode ampliar uma polêmica em relação à política. É que tem o caráter político, porque é exatamente o que você falou, que se há uma reunião no meio desse ambiente, depois uma foto posada, todo mundo sorridente, os dois ministros, o da Fazenda e o de Minas e Energia, deram uma entrevista logo depois, agora há pouco, super confusa e tal, dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o efeito que a gente está vendo na perda de valor de mercado não teria ocorrido.